Olha quem está lá. Oi, doutor Cláudio. Bem, Luísa, agora a gente falando pessoalmente. Pessoalmente não, né? Falando ao vivo, olhando no olho. Não é assim, Muito Luísa? melhor, né? É legal, porque a gente vê outras coisas, né? A gente observa outros aspectos que são os da expressão corporal, mas, independentemente disso, dá para ver em todos os seus vídeos o quanto você gosta da sua profissão e talvez, se não fosse oftalmo, seria pediatra, não é assim? Eu amo as crianças. É assim, uma consulta sempre tão deliciosa, que elas trazem uma ingenuidade tão linda e um fator surpresa, né? Que sai daquele padrão de atendimento dos adultos, né? Então, é muito lindo, eu adoro. Legal. Muito bom, deu para perceber. E eu vi hoje no nosso hospital, nossa live, você está com o título Abra o Olho, Ansiedade e Depressão nas Perdas de Visão, que é uma área que tem tudo a ver. Você está o tempo todo observando essas perdas e, quando não, completas, né? Quando não são parciais. Sim, a gente que trabalha na área, né, a gente vê tem experiências muito felizes, né, de causas de baixa divisão, que graças a Deus, na maioria das vezes, tem formas de tratamento. Entretanto, algumas não. Então, a gente traz para a nossa experiência de vida isso como uma forma até de valorizar mais aquilo que a gente tem, né? Então, eu, por exemplo, pego às vezes alguns pacientes com o grau só porque aumentou, a pessoa já chega no consultório, doutora, eu tô cega. E aquilo eu gosto sempre de fazer, de pontuar, né? Olha, cegueira é bem diferente disso, né? Imagina se a gente não pudesse dar uma boa visão para a senhora. Eu sei que fala-se de uma maneira mais casual, né? Mas a gente que vive diariamente com pacientes cegos ou com baixa de visão realmente muito graves e irrecuperáveis, a gente sente de uma maneira diferente, né? E até mesmo por conta disso, de ser uma realidade incomum para a maioria das pessoas, mas para quem vive, a importância da gente trazer esse tema, porque são pessoas que precisam de ajuda. Então, o nosso propósito aqui é não necessariamente termos aqui pessoas que tenham essa baixa de visão significativa, né, e irrecuperável, mas para trazer o valor, a importância da nossa visão em relação à nossa saúde mental, né? Porque quando não temos, uma acaba interferindo na outra e que quem esteja assistindo possa repassar essa informação de uma maneira que conduza a vida dessas pessoas de forma mais leve, mais feliz. Isso que você falou lembra a catastrofização, né? Que a pessoa pegar e fazer aquela tempestade no copo d'água. Mas a gente tem que ver que o Oftolov, esse daí você conhece. Quem que é o Oftolov? Ah, é a minha mãe que Olha que me legal. segue por lá. Presença ilustre. Estamos aqui com o meu amigo Caio Molina, gineco. Estamos aqui com a Celina Moura, sempre Camila, eu acho que foi a Camila que mandou aí uma erupção de corações. Tem também o Jean Cerejo, Meu meu amigo Raul professor Leônidas. Meu professor Eduardo, doutor Eduardo Kuckerman, especialista em lentes de contato, prazer. Olha, muito bem, professores excelentes, né? Doutora Cristiane Nagati. E vamos começar agora, que a gente já está com o nosso público pontual, começar falando de você aqui, que é a Luísa Paulo Filho, que está no Rio de Janeiro, é isso mesmo? Carioca, carioca, Olha, nesse lugar lindo e do Brasil. gosta de fazer uma cirurgia de catarata, né? Atualmente você vem se dedicando mais à catarata, né? Pela prevalência, Luísa, é assim? Não só pela prevalência, né? É uma doença relacionada não só à baixa de visão, como a gente sabe, é um dos motivos dessa live, mas é algo realmente muito comum no dia a dia, ainda mais porque sabemos o quanto a expectativa de vida das pessoas está aumentando e com isso, doenças que antes não apareciam com tanta evidência passam a ser mais significantes para o nosso dia a dia profissional, né? E para as pessoas na sua rotina. Então,
o quanto que uma doença que nesse caso se trata de uma cegueira ou uma baixa de visão reversível, o quanto a gente pode trazer de leveza nesse assunto para tirar aquele medo da cirurgia, né? Porque a gente sabe que circulam coisas pela internet, pela mídia, que falam sobre pacientes que tiveram complicações, mas não focar nos problemas relacionados ao tratamento, mas sim no lado positivo de quantas outras milhares de pessoas, né, a sua grande maioria, recupera-se bem, volta a enxergar. Então, eu acho que o mais importante aqui é focar no problema para, na verdade, saber que temos uma solução. Nem que no caso das baixas de visão irreversível, que entre com a psicoterapia, né, com a ajuda familiar. Então, a gente sempre pegar aquele problema e desmembrar pelo que a gente pode fazer de melhor. Porque a vivência da dor, da dificuldade, da baixa de qualidade de vida, isso individualmente cada um vai ter o seu sentimento, né? E a gente está aqui para dar um suporte, né, profissional e de amizade que a gente vai criando aqui, né, Cláudia, pelo Instagram também. Sim, e a Cris Gescone, talvez você conheça a Cris, ela deve saber que você já vem de uma família que tem aí a tradição no seu sangue aí da oftalmo, né? Seu pai, que é o professor Paulo Filho. É isso mesmo? Tô certo? O professor Paulo Filho é o meu avô ainda. Eita, cara. Já Tem tem seu avô bem mais atrás, tempo. hein? É uma E geração agora eu quero linda. fazer todo mundo fazendo a oftalmo. Agora eu quero fazer um teste de visão com você logo no começo. Lá no nosso painel. O que você está lendo? Oftal. Eu não devo estar 20/20 ou tá muito pixelado. Oftal. Ah, o Oftalmo já estou legal. Bimaiás. Olha, eu fui pega de surpresa aqui, que legal. Mas tá lá, oftalmo e a Mas... pediatria. Ai, que lindo, Cláudio. Então, mas pega em sua homenagem, né? Que você é apaixonada, já vem desde o avô com isso, né? Não pode Que faltar carinhoso. a Obrigada. sua gratidão. Olha, aqui a gente já vendo aqui o nosso começo, vendo aí, olha quem entrou, Lê Misael, Helena Gradize. Eu tenho uma dúvida. Eu não sei a estatística, mas você vai me contar aí quais as principais causas de perda de visão que acontecem de uma forma abrupta. Porque Uhum. isso vai gerar uma ansiedade na pessoa, né? Às vezes a visão, a perda devagarzinho, a progressiva, pessoas têm alguns problemas. A abrupta, ela tem outros que podem ali desencadear muita ansiedade. Quais são as principais causas? Então, Cláudia, eu trabalhei por muitos anos na emergência oftalmológica, que é quando a gente se depara com mais facilidade nesses tipos de problemas, né? O mais comum realmente é o trauma, tá? Situações simples do dia a dia que ou a gente não tem o devido cuidado ou realmente é pego de surpresa por uma situação, né? Então, eu já peguei paciente na emergência que estava fazendo compras no mercado, a garrafa estourou, assim, a garrafa da cerveja estourou, a tampa veio no olho e fez um dano assim perfurante no olho, e é algo inesperado. Esse fator abrupto realmente é algo que causa muito medo, muito pânico e que nós médicos já temos que correr pela urgência nesse tratamento, né? Nesse caso específico do trauma, de uma cirurgia para, no mínimo, manter a estrutura do olho íntegra. Mas outras causas a gente consegue tratar com um pouquinho mais de tranquilidade, né? No sentido, por exemplo, um descolamento de retina que nem sempre acontece abruptamente, né? Às vezes o paciente já começa a perceber alguns sintomas de alguma mancha escura na visão, mas essa área de descolamento da retina pode ser só pequena, a ponto de um laser ou uma cirurgia rapidamente feita não vai causar uma baixa de visão importante. Então, o deslocamento de retina pode deixar cego. Como é que acontece isso? É pancada, bolada? Tem várias causas, né? Uma delas é o próprio trauma, né? Um trauma contuso, por exemplo, uma bola de futebol que bata no olho de uma criança e esse trauma descolhe a retina. Ou então, por exemplo, pacientes que têm miopia, e que é muito comum a miopia no nosso dia a dia,
principalmente as nossas crianças, a gente já fala na geração dos míopes, uma geração que vive no celular, vive estimulando a visão de perto, deixa de estimular a visão de longe, e isso é um fator estimulante, sim, para a miopia. Então, são olhos mais suscetíveis a ter rotura e descolamento de retina. Daí a importância do acompanhamento de rotina, do mapeamento de retina. Então, é mais uma causa, por exemplo. Entendi. A gente falou, sim, eu vou comentar de um caso, dos casos curiosos, né, que a gente falou aqui da oftalmologia e esse paralelo que acontece, né, com situações psiquiátricas que são a confusão. Tanto o psiquiatra tem que saber de uma causa clínica, visual, fisiológica, que leve visual, não, fisiológica, que leve à perda da visão, quanto o oftalmo tem que saber de alguma causa que seja emocional. Então, existem causas, antigamente, as antigas histerias. A histeria foi a denominação bem antiga. Então, época de Freud mesmo, tinha o Charcot, Freud fazendo lá as evoluções da hipnose à época, e eles observavam que algumas pessoas, ganhou um nome de histeria na época que vem de hísteros mesmo, que era útero. Mulheres apresentavam mais crises nervosas e aí um sintoma neurológico. Poderia ser uma paralisia de um membro, aí estava lá sem andar a pessoa. O que aconteceu? Porque eu vi uma traição, porque eu perdi tal coisa. E, invariavelmente, isso acontece, hoje acontece isso, não ficou parado lá em 1900 e pouquinho, não. Pessoa que tem alteração de verbalizar, começa a ficar muda, é um mutismo abrupto, também pode acontecer com alguma situação dessa traumática que a pessoa veja, uma forma como se fosse uma proteção que o cérebro faz ali, ou uma resposta inapropriada, mas que acontece, e tem que saber que acontece, que pode aparecer no seu consultório, inclusive, né? Uma pessoa que está com uma cegueira, você faz lá todos os exames, não acha nenhuma alteração em nervo óptico, nenhuma alteração cerebral, passa pela neurologia, e aí quando você... Mas que tipo? Com a história bem contada, você que é uma médica bem atenta, estava me falando, agora há pouco a gente estava conversando, né, Luísa, sobre empatia. Então, uma consulta, você consegue observar que aquele paciente, olha, é muito mais bem explicado essa sua causa, antes da gente progredir com tantos e tantos exames, é muito mais provável que a sua causa tenha essa origem emocional, que é o que pode levar a uma cegueira abrupta que pode oscilar. Eu até gostaria de fazer um adendo em relação a isso, porque eu, como oftalmologista, eu vejo de uma maneira muito delicada ter como que abordar essas situações psicológicas dentro de uma consulta oftalmológica, né? Porque quando você vai para uma consulta esperando determinada coisa e você é conduzido, talvez, a outra, pode gerar uma certa desconfiança e insatisfação, né? Então, eu pego, às vezes, pacientes com determinadas queixas que não batem com o exame clínico, né? E eu ter que me posicionar, né? Falar sobre o lado psicológico, podendo estar afetando o que ela acha que é a visão, né? É algo muito delicado e que eu, particularmente, vou até compartilhar a minha dificuldade, porque o paciente não veio querendo essa informação, né? É diferente do paciente que vai no psiquiatra. Ele já vai sabendo que tem algo acontecendo na mente, na saúde mental, e ele espera que você, no caso, o ajude. Agora, eu, como oftalmologista, me sinto, às vezes, um pouco limitada para entrar nesses assuntos mais da psicoterapia, né? Que faz parte do tratamento também. Mas que com a empatia você consegue ali já saber, olha, é uma hipótese diagnóstica, né? Já consegue encaminhar para o paciente ficar mais tranquilo, já dar um segmento melhor. Uhum. Olha quem entrou aqui, é de Arruda, meu amigo, Tami 8750, Clínica Cervicale, que está acenando para a gente, é um colega nosso do acelerador médico. E as causas de perda de visão progressiva? A gente falou das abruptas, mas tem aí, talvez, não sei, sejam até mais, né, numericamente. Me conta aí, tem glaucoma, tem diabetes, catarata? Graças a Deus, a gente trabalha com doenças que, na sua grande maioria, se o paciente faz a sua rotina oftalmológica, faz o tratamento que o médico orienta e siga as orientações, a gente consegue bons resultados
a nível de prevenção, né, de agravamento da cegueira, ou então uma total recuperação da visão, como no caso da catarata, né? Como bem falou, as perdas visuais progressivas é algo que não gera aquele medo inicial, porque a pessoa nem vai sentindo, né? É aquela surpresa, às vezes, de depois de tantos anos deixando de ir no oftalmologista, falando, nossa, eu não sabia que eu estava enxergando tão mal. E o exame, tecnicamente bem feito, a gente consegue observar isso e trazer a realidade do tratamento que aquela pessoa consegue, né? E até querendo propor uma dinâmica aqui no grupo, inclusive você, Cláudio, eu gostaria que todo mundo que está aqui no ar só pegasse uma folha de papel. Vou pegar aqui do meu caderno. Pode pegar aí, Cláudio. Porque a gente vai fazer... Qualquer papel? Qualquer papel. Um papel A4. Raul Leônidas, Clínica Cervical, pegando aí qualquer papel. O que mais? Então, a gente vai fazer uma simulação muito rápida do que é um paciente com glaucoma avançado para a gente entender a dificuldade desse paciente, a importância que a gente tem, não só em ajudar, caso tenha algum familiar com isso, mas principalmente a gente observar que, por exemplo, o glaucoma, sendo uma doença assintomática na fase inicial a moderada, o quanto que nós, enquanto pessoas, enquanto pacientes, precisamos dar importância às consultas de rotina, por mais que a gente não esteja sentindo nada. Porque muitas das vezes é não sentindo nada que a gente descobre uma doença que, se descoberta no início, a gente tem um bom prognóstico, né? Mas que, se descoberta tarde, como a gente vai experimentar agora, aí a gente não consegue mais ajudar tanto, né? Porque o glaucoma, por exemplo, é uma doença que baixa de visão, de início na periferia, vai reduzindo o campo periférico e aos pouquinhos vai retirando toda a visão. Então, é uma perda que não é percebida realmente nas fases iniciais. Então, eu queria fazer uma simulação, tá? Que é pegar essa folha de papel e fazer um cilindro dessa forma, tá? Rebarba aqui. E aí vocês vão colocar num dos olhos assim e tampar o outro. Cláudio não vai conseguir fazer direito porque ele está sentado aqui, né, para poder fazer a live. Mas você que estiver no celular e puder levantar e fazer uma breve simulação. Se eu olha aqui, ó, o campo lateral que perde, né? Tem que tampar o outro olho, Cláudio, para você ver como é que seria a visão de um dos olhos sem a perda, né? E você tentar simular isso andando. Ah, eu quero pegar um copo de água na cozinha. Se você... É porque a gente tem uma memória visual do caminho, né? E ainda tem esse fator, esse viés. Mas se a gente tentar fazer as nossas atividades simulando essa perda de campo de visão periférico, a gente vê a importância de fazer as nossas rotinas médicas, né, tanto da parte oftalmológica quanto das outras especialidades, porque a gente pode sim ter uma boa recuperação, não ter agravamentos de doenças, né, que levem à cegueira. Então, é uma sugestão de experiência para a gente se colocar no lugar do outro, né? Então faz o cone e vai andando com o olho só. Então o glaucoma é como se fosse a pressão, tem do ângulo estreito, do ângulo aberto. É uma hipertensão no olho que vai dando lesão, é isso, né? A maioria das vezes sim, tá? Existe o glaucoma em pessoas que tenham pressão normal. Isso é raro, geralmente existe... a maioria das pessoas tem sim uma pressão do olho alta, às vezes só mais alta do que aquele olho pode suportar. Então pessoas que não têm glaucoma tem uma faixa de pressão intraocular diferente dos pacientes que têm glaucoma. Isso vai depender da fase que o glaucoma se encontra. Mas geralmente sim, a gente trabalha com essa questão da pressão intraocular. Entendi. Do ponto de vista da psiquiatria, um fator que é interessante é que muitas pessoas têm aquela negação. Começam a ter perdas e falam, mas não estou perdendo nada. Isso, inclusive, a gente vê pessoas que relutam até, muitas vezes, observando só na medicina do tráfego, quando vai fazer o exame da renovação da carteira de motorista, ela se recusa. Um exame lá que é simples, não é elaborado como da oftalmologia, mas ele fala, não, estou dirigindo bem. E quando você vê, está com uma visão bem deficiente, mas mesmo assim, por característica de personalidade,
ou até fatores financeiros, a pessoa fala, mas eu estou vendo muito bem, fica ali irredutível. Acaba levando a uma situação pior, que é prorrogar um tratamento, muitas vezes, que tem a correção por uma lente Sim. externa, né? Não é nem interna da catarata, né? Botar ali um óculos ali resolveria, né, Luiz? Aí vai depender do porquê aquela pessoa tem uma baixa de visão, né? Se for por conta de grau, muito mais fácil porque é a aceitação de usar o óculos ou uma lente de contato. Agora, no caso de pacientes mais idosos, em que a gente sabe que a partir dos 60 anos, mais ou menos, a idade que começa a surgir a catarata, então é aceitar a existência dela e saber que existe a possibilidade de um tratamento cirúrgico, e somente cirúrgico, tá? Para poder tratar e recuperar 100% da visão, né? Na sua grande maioria dos casos. Então, é ter um entendimento do que é o melhor para a sua saúde, porque a gente já sabe que é cientificamente provado que a catarata é algo que não só tira a qualidade de vida, mas dependendo do grau, o avançar dessa doença, também reduz a expectativa de vida. Porque aquela mulher, por exemplo, que gostava de se maquiar, mas ela não está mais enxergando para se ver bonita, se deixar bonita. É aquele paciente que não está vendo direito o chão, aquela pessoa mais idosa, tropeça, bate com a cabeça, quebra o fêmur. Então, assim, são situações do cotidiano que, inclusive, interferem na vida dos filhos, né? Que tem que tomar conta desses pais ou dos netos, tem que tomar conta dos avós, que provavelmente são essas pessoas que estão assistindo a gente aqui, né, Cláudio? Aqui é uma tecnologia moderna, né? Então, provavelmente a gente não está falando com essa faixa etária, mas quem está aqui, visualize essas pessoas na sua família e leve essa informação para que elas, né, vocês em família, irmãos, enfim, consigam ajudar essas pessoas na necessidade. Porque muitas das vezes esses idosos só vão na consulta quando o filho está disponível para levá-los. Então, o quanto você é importante na vida do outro, né? Entendi. Bom, agora o momento de participação do público. O público vai começar já fazendo aquela injeção de corações, todos que a Luísa merece. Chuva de corações, Temos aí oftalólogo, você vê aí sua mãe falando, né? Mãe, né? Live maravilhosa, isso, continue vendo a gente. Rafael Catambi, está vendo a gente, Meire Marangon, nossos espectadores que vão dizer agora uma coisa, quando está já com uma perda de visão, de forma irreversível, olha os corações subindo para você aí, ó. A pessoa já está com uma baixa de visão, de forma irreversível, como é que se faz a adaptação? Primeiro, deixa os nossos espectadores falarem. Você já pegou muitos casos desses, Luísa, de pessoas que estão ali com uma cegueira tanto progressiva quanto abrupta, que como é que será que eles fazem para se adaptar com essa nova realidade? Né? Quando a gente tem um processo de envelhecimento, a gente até acostuma. Uma articulação ficando piorada, um tremor que vai aparecendo, alteração de fase de ciclo de sono, o idoso, né, dormindo mais fragmentado, menos tempo, das vezes que dorme. Olha, o Márcio Instagram falou aí, muito boa live. Doutor Cláudio, doutora Luiz, obrigado. Mas eu pensei que ele fosse falar qual que era, como que se faz a adaptação. Então, Luísa, responde para a gente. Tem uma dúvida aqui dele, inclusive, né? Qual a prevalência entre catarata acima dos 70 anos? Isso varia, né, de população para população, porque depende muito de também, o único fator não é só o envelhecimento, mas fatores externos, né? Países mais desenvolvidos, né, têm inclusive acesso à cirurgia de uma maneira mais precoce do que, por exemplo, no Brasil, né, que muitas pessoas necessitam do sistema público, então isso acaba aumentando, mas é uma prevalência cada vez maior, né? Então, se eu não me engano, para responder exatamente, em torno de uns 35% da população já vai ter, não necessariamente a necessidade de operar, mas já vai ter algum grau, né, um início da catarata pelo menos, né? E aí, só aproveitando, Cláudio, a Celina perguntou também sobre... Gostaria de saber se podemos usar lentes de contato por várias horas. Isso, Celina, é um fator, só respondendo, foge um pouquinho da parte da psiquiatria, mas só para responder,
Isso é muito individual, né? Depende da adaptação daquela lente. A gente fala geralmente no uso de 10, 12 horas, jamais dormir com a lente de contato. A lente de contato, né, como a gente falou, Cláudia, inicialmente, é uma das formas de recuperar uma visão causada por uma baixa de visão por erro refrativo, né, por existência de grau, mas tem as suas particularidades, tá, Celina? Mas respondendo a sua dúvida, Cláudia, né, sobre essa parte Eu de acho que como... você pode contar daquela experiência do museu. Eu acho que tem a ver com isso aí. Eu quero partilhar com vocês algo que eu comentei com o Cláudio, né? Porque eu tive duas experiências muito incríveis, talvez até mais incríveis pelo fato de ser oftalmologista, mas que todas as pessoas que participaram tiveram lindas experiências, que uma delas foi no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, em que havia uma exposição chamada Diálogos para Cegos, no qual a gente formava um grupo, né, de visitantes e nós éramos conduzidos por uma pessoa que tinha ou baixa visão, uma visão subnormal, ou uma cegueira total. E era um ambiente completamente escuro em que a gente passava por lugares com texturas diferentes, simulando descer uma calçada, subir um meio-fio, buzina de carro. Então a gente conseguia, nesse breve momento, né, sem a nossa visão, perceber de fato as dificuldades da população que não só tem baixa visão, mas não tem um apoio da sociedade e dos governos enquanto a facilidade de acesso nas coisas, né? Nos meios de transporte, nas ruas, enfim. Então, foi algo até assustador para mim, Cláudia, até confesso, porque eu imaginava que ia ser uma experiência tranquila, mas eu me vi... eu fui com o meu atual esposo, né? Na época a gente namorava, e logo que eu entrei nesse ambiente, eu me senti tão mal, no sentido de, gente, é impressionante como a gente se apavora, né? E aí vem as causas de perdas súbitas de visão que a gente comentou no início, em situações que você estava enxergando, deixou de enxergar, não teve o tempo para a mente ser trabalhada, talvez, né? Eu me senti muito, muito perdida e tive que dar a mão para ele, que eu me senti numa experiência muito interessante, né? Muito valiosa para mim. E uma outra experiência muito interessante também foi que eu te contei, né? Num jantar às escuras, quando a gente viajou para Paris. Era um passeio diferente em que a gente entrou num restaurante que era completamente escuro e éramos servidos por garçons cegos, né? E o que eu achei mais incrível dessa experiência é o quanto que coisas tão simples no nosso dia a dia, quanto, por exemplo, fazer uma refeição, a gente tem que ter realmente, dar o devido valor a várias coisas no nosso dia a dia, que na nossa pressa do cotidiano, a gente não para refletir, né? Então, assim, poder, por exemplo, ver o sorriso do seu filho, né? Ou poder ver o olhar de dor, ou, enfim, escovar o dente, sabe? Quantas coisas, se a gente fizer um exercício dessa dificuldade não tendo a nossa visão, o quanto que a gente tem a capacidade de ajudar pessoas que a gente, né, tem a convivência, que tenham essa dificuldade, e o quanto a gente passa a dar mais valor a essas consultas de rotina, né, entender, né, que elas são fundamentais para a observação de doenças que são muitas das vezes assintomáticas. Entendi. Antes de você falar para a Celina, oi, Jacira, antes de você responder para a Celina, de quanto em quanto tempo deve se fazer uma consulta oftalmológica e se há uma consulta diferente de fundo de olho faz parte, né, da consulta oftalmológica, você vai contar para a gente como que a pessoa pode, uma campanha que existe, não é isso? Que está escrito naquele quadrinho lá que você daí já mostrou que a sua visão está 20/20, sim. Então, Como é aquela campanha? A pessoa que já tem a perda de visão, que já não consegue fazer as coisas, o que as pessoas que estão nos vendo podem fazer, se quiserem ser úteis dessa maneira a outros? Então, existe uma campanha incrível que desenvolveram um aplicativo, né? Porque hoje em dia quer mais facilidade do que
ter uma ajuda voluntária no celular é impossível, né? Então criaram um aplicativo chamado Be My Eyes, que em português significaria Seja os Meus Olhos, né? Que é justamente você ceder a sua visão para ajudar quem não tem. Então, o que a gente tem nesse aplicativo? Pessoas que têm baixa de visão, seja visão subnormal, seja cegueira total, e pessoas voluntárias, no caso, eu, por exemplo, sou voluntária, em que quando essas pessoas cegas têm alguma dificuldade por qualquer motivo, seja, por exemplo, poxa, eu sou hipertensa e sou diabética, eu tenho uma caixa de remédio de hipertensão, uma caixa de remédio de diabetes. Pode ser uma pessoa mais idosa que se confundiu, não está vendo qual é o remédio que ela precisa tomar naquela hora. Ela aciona esse aplicativo, tá? E aí a chamada é feita para o voluntário. Na verdade, soa-se para uma lista, eu já não sei o mecanismo, mas soa-se para os voluntários. E quem atender primeiro consegue ajudar aquela pessoa, né? E às vezes são coisas tão simples, Cláudia. Por exemplo, uma vez eu ajudei uma pessoa que estava com 5 saquinhos de suco. E cada um com sabor diferente. Ele queria tomar o suco de uva. E aí eu só fui dizer para ele qual era o saquinho do que ele queria, sabe? E não ver nisso, poxa, mas ele me ligou para isso? Poxa, olha que coisa importante, sabe? Porque a gente tem esse poder. A gente tem essa capacidade, então a gente não dá valor. Mas ele que quer tomar o suco de uva, ele quer o de uva, ele não quer o de maracujá. Ele tem o direito disso, né? Mas ele não tem o poder. Então ele pede ajuda a quem tem, né? Então eu acho muito lindo e para quem participa e ajuda, eu vejo relatos tão lindos, sabe? Do quanto fez o seu dia muito melhor, né? Um trabalho em que você se doa de uma maneira gratuita e que ajudou tanto aquela pessoa de uma forma tão simples, né? Entendi. Então é Be My Eyes. Se botar isso, ela consegue. Vou escrever aqui nos comentários para quem não sabe. Isso. Deixa eu ver aqui que eu tô com uma alteração no áudio agora, que teve uma ligação, Luísa. Não estou ouvindo direito. Isso. Be My Eyes. Eu vou respondendo então a Celina, que estava falando sobre a regularidade das consultas. Então, Celina, o ideal é uma consulta por ano. Esse é o padrão. Agora, dentro de cada particularidade, né, a gente, por exemplo, para crianças, eu gosto de pedir, se aquela criança usa óculos, por exemplo, a cada 6 meses uma reavaliação, porque já pode ter mudança de grau, criança quebra muito óculos, arranha, perde, então eu gosto de deixar a gente mais amarradinho, né? Mas realmente faz parte da rotina o fundo de olho, medida de pressão, a medida de visão. Então, não é. As pessoas acham que o oftalmologista só serve para prescrever óculos. Mas, na verdade, o mais importante está por trás, né? Por trás dos olhos. E aí entra o fundo de olho, por exemplo. Saiu o som, Cláudio. Agora está com áudio? Agora tá. Muito bem. Você vê, fiquei sem o áudio, imagina ficar sem a visão. A visão que é o que mais permite, né? A gente ter aí um entendimento do mundo. Por isso que a pessoa que esteja já com diagnóstico de perda pode também já procurar centros, né, que tem, as cidades grandes costumam ter, né, centros com cegos que ajudam. Antigamente tinha, era mais difícil, né, tinha livros de escrita. Hoje esse material está mais facilmente disponível, mas tem toda uma adaptação aí que a pessoa deve fazer para ficar bem, né? A gente já falou, você já falou, mas essa aqui é mais... Eu acho que é bom a gente voltar. Aquelas pessoas que têm medo de fazer cirurgia, ainda mais no olho. Como que se encoraja uma pessoa dessa para ela pegar e fazer a cirurgia? Eu gosto sempre de apontar, né, os benefícios da cirurgia, porque realmente todo procedimento cirúrgico, e eu não falo isso só em relação aos olhos, mas existem riscos, né? Agora, se os riscos fossem maiores do que os benefícios, o médico não iria indicar. E no caso da cirurgia de catarata, é uma das cirurgias mais realizadas no mundo e uma das mais seguras do mundo. Com técnica moderna, sabe, de uma microincisão que nem leva a ponto, cirurgia de uns 20 minutos de execução, que sai já enxergando,
que sai no mesmo dia do hospital. Então, assim, eu acho que, pela minha experiência, eu tenho alguns pacientes que têm medo da cirurgia por só pegar informações negativas, né? E a gente sabe que para qualquer assunto sempre vai ter alguém falando mal, deteriorando o procedimento, enfim, a gente sabe que existem, para qualquer cirurgia, para qualquer situação do nosso dia a dia, vão existir ou maus profissionais, ou pessoas que fazem de forma inadequada o pós-operatório. Então, assim, existem diversos fatores que podem complicar uma cirurgia, né? Mas eu acho que isso não deve ser o foco. E eu acho que é por isso que as pessoas acabam tendo medo. É porque saiu no Fantástico a matéria que tantas pessoas ficaram cegas no mutirão de catarata e não entendem uma circunstância que não é o habitual, de forma alguma é o habitual. Né? Então, o habitual é o que? Aquela cirurgia moderna, que não leva ponto, que vai embora no mesmo dia. Então, assim, é focar no lado positivo da recuperação visual, daquela pessoa que está tropeçando. Outro dia eu recebi o relato de uma filha, que eu estava comentando, né, sobre redução de qualidade de vida, e ela falou, poxa, é verdade, meu pai está ficando mais sonolento, está tropeçando mais nas coisas. Então, quando o médico pontua, né, as coisas do dia a dia em que, por exemplo, a catarata atrapalha, né, ele vê que é verdade e o quanto que aquela pessoa tem a capacidade de voltar a ser independente, né, aí a nível de visão, que se ela não operar, ela não vai ter. Laís entrou agora para ouvir o seguinte. Cíntia também. Tem os detratores de cirurgia, mas tem também, creio eu, você vai poder me falar, o que você já viu em consultório de espécies de tratamento, inóculos, tratamentos ditos naturais para melhorar a visão, óculos com furinho, pingar limão no olho. O que você já viu que acontece aí para tratar as alterações oftalmológicas? Eu até gravei outro vídeo, um vídeo no YouTube falando sobre o tal colírio para catarata, né? Até existe, de fato, um colírio que está sendo pesquisado, né? Ainda não é comercializado, mas que está sendo pesquisado os efeitos colaterais, o verdadeiro benefício dele. Então, isso a gente não vai ter a curto prazo, né? A minha preocupação são pessoas que eu não gosto nem de chamar como profissionais, né? Mas que se intitulam como tal e que abordam tratamentos fictícios, né? Que não existem e que, na verdade, se pelo menos não fizesse nenhum mal, eu já ficaria mais tranquila. O problema é que muitas dessas coisas podem causar danos, né? Então, por exemplo, botar limão no olho é uma queimadura, né? É uma substância ácida que, em contato com a córnea, vai gerar inflamação dessa córnea. A córnea é uma das estruturas do nosso corpo mais inervada, né? Tanto é que qualquer coisinha no olho a gente vai lá e pisca, né? É muito instintivo. Então, assim, a minha preocupação é o quanto essas pessoas, né? Estava conversando isso outro dia com meu irmão que quer ser psiquiatra, né? O quanto as pessoas querem, muitas das vezes, elas preferem a sugestão, a opinião de quem não é profissional, mas que vai trazer para ela falsamente a ideia de que existe um tratamento mais simples do que a cirurgia, do que ouvir o profissional que estudou 9, 10 anos para aquilo, né? Mas que, infelizmente, para aquele caso, a gente está falando de catarata, né? O único tratamento para catarata é a cirurgia. Mas se a pessoa não tem esse entendimento, não quer aceitar isso, e ela for buscar na internet, se a gente botar no Google assim, opções de terapia natural para catarata, a gente vai encontrar. E a pessoa, ela tem mais aceitação ao que é mais fácil para ela entender e querer do que de fato ela precisa, né? Então, a internet, ela dissemina muitas coisas positivas, né? Que eu espero que essa live esteja sendo produtiva para todo mundo que esteja aqui, mas ela também é um caminhão de informações duvidosas, mentirosas, e que a gente precisa, sim, confiar no profissional médico que está ali para te passar todas as informações. Falando dessas características humanas, né? Hoje está famoso aí saber da cloroquina, ivermectina, ou da outra lá que é a Anitta,
esses tratamentos aí que, bem, tem que esperar, tem que ver direito. Mas a ansiedade faz com que as pessoas procurem. E às vezes é isso, é uma garrafada. É um tratamento, muitas vezes, até na psiquiatria acontece o grave problema de um tratamento religioso. Você quer desencapetar a pessoa que está ali com uma alteração visual. Olha que complicação. A pessoa está alucinando, sabe? Isso daí é causa espiritual. Então, isso faz com que a pessoa tenha mais sofrimento com aquela doença. Às vezes, pode tomar medicação por causa disso. Então, é difícil, né? Humanos, eles têm essa tendência de querer resolver a coisa. Certamente, muitos profissionais de saúde fazem aí o serviço, como você já salientou, por interesses muitas vezes financeiros ou falsamente achando que estão fazendo algo positivo, né? Mas e aí tomam essas condutas que acabam atrapalhando a vida do paciente, que vai se informar no WhatsApp para qualquer área, para qualquer tema, e é capaz de brigar e com a visão da confusão. Pode perder, vai lá pingar um limão no olho, olha a ideia. E tem mais uma coisa aqui que eu acho muito legal, que é aquela última. Ó, a Celina está gostando. A Celina, então, aproveita este momento. Vamos fazer aqui uma breve pausa, que já passou do meio da live. Um recado muito importante. Se você está gostando dessa live, siga dra.luiza.oficial. Mas mais do que no Instagram tem bastante coisa. Mas veja o YouTube. Vídeos bonitos, bem produzidos. Então, tem bastante coisa interessante. Da psiquiatria, estava vendo aqui uma situação que ela é pouco conhecida. Que ela faz aí uma interface também. A gente falou lá no começo da histeria, que pode levar à cegueira, né? Na verdade, ali no capítulo dos transtornos dissociativos, tem também uma situação que me lembro dessa, foi um consultório. Está dando tchau para mim, Luísa? Agora que eu entendi. Era para não te interromper. Eu sou muito espontânea, fico com vontade de falar, mas às vezes eu não posso. A Cida aí está de olho também. Mas pode falar, é só falar. A síndrome, que é uma curiosa, que olha a situação que aconteceu em consultório, né? Que acontece em consultório e muitas vezes, né, tem um diagnóstico ali que pode prejudicar o paciente. Uma idosa que se recusava a usar o aparelho auditivo, até já tinha o aparelho, não é incomum. Da mesma forma que o pessoal nega que precisa de uma lente para correção oftalmológica, essa não quer usar o aparelho auditivo, que é até uma proteção, né? Porque se ouvir não pode levar a uma paz de pessoas que estão incomodando, importunando. Mas aí a familiar da idosa levou para a consulta psiquiátrica, porque a queixa da idosa a queixa da familiar era que a idosa estava falando sozinha e como se estivesse tendo ali alucinações e conversando, alucinações auditivas, né? E conversando. Só que no exame, tentando conversar com a idosa, que também não estava no momento com o aparelho auditivo na consulta, que dificulta muito, né, a gente observar, mas deu ali pelo exame para se observar que ela não tinha nenhuma outra fragmentação em pensamento, nenhuma outra perda que levasse a pensar em alguma alteração psicótica. E a pessoa pode pensar na esquizofrenia, que é mais comum, olha, está alucinando, está ouvindo coisas. E, na verdade, trata-se da síndrome de Charles Bonnet, que é uma situação onde a pessoa, por privação do estímulo auditivo, o cérebro emite impulsos dessa condição auditivos. Então, ela ouve coisas, pode falar, mas não tem que tratar com medicação antipsicótica. Seria ruim, mas seria a ponto. Veja que isso também não acontece. Comecei na alteração auditiva para chegar na visual, que é a mesma coisa. Tem pessoas que têm as perdas visuais e começam a ter alucinações visuais. Então, uma muito comum é a alucinação liliputiana. Fica vendo coisinhas pequenas, né? E não é por alteração, não vai melhorar com antipsicótico. Ou a pessoa fica vendo se repetir a cena várias vezes, diferentemente de situação onde a pessoa tem uma doença psiquiátrica levando àquela alteração, a pessoa não tem incômodo, não tem sensação perceptória, não tem nada disso, mas fica com a recorrência de imagens porque está tendo uma privação, que pode ser por uma lesão de nervo insidiosa ou abrupta. O cérebro
fica tentando compensar. É o meio do caminho aí que pega neurologia com a psiquiatria, com a oftalmologia. Se chegar no oftalmologista, ele pode assustar, mandar para o psiquiatra, e o psiquiatra pode olhar, vamos medicar isso daqui, levando a prejuízo, porque nessa situação não adianta dar antipsicótico. Poxa, que interessante, Curioso, né? né? Muito curioso. Eu tô aqui aprendendo também. Ó, a irmã da Cida está lá no hospital do Galeão com Covid, com pneumonia. E ela teve contato com a filha de 9 dias. Precisa fazer o teste? Tira essa dúvida, por favor. Olha, Cida, eu não sei o que isso tem a ver com a oftalmologia, nem com a psiquiatria. Mas, o que ela deve fazer, Luísa? Deixa eu só ler de novo. Ela teve a irmã teve no hospital com Covid e teve contato com a filha dela que tem. Então, eu vou falar, Luísa. Eu estou fazendo alguns atendimentos. Eu atendo aqui na Secretaria de Saúde aqui do DF e atendo a acupuntura. E não... Estou lá, então, os médicos foram mais ou menos deslocados para esse atendimento. Para uma triagem no hospital aqui que ficou referência. Então, ela falou que ela teve contato com a filha de 9 dias. Precisa fazer o teste? Não, você não é obrigado a fazer teste de forma alguma. Você não precisa fazer o teste, ainda mais que os testes podem levar aos falsos negativos, que acontecem muito com teste rápido, inclusive. Depois de você ter o sintoma de 3 a 5 dias, você pode sim procurar o sistema, tanto particular quanto público, para fazer aquele teste nasal. Porque aí poderia, se você tiver sintomática, aparecer ali o positivo. Mas você não é obrigado a fazer o exame. Aceitação da perda, Luísa, com a visão. A gente chegando já nesse finalzinho para a gente fechar essa live de hoje. Como é que você aceita uma perda na sua vida? Essa pergunta é difícil, né? Porque, assim, existem tantas perdas, né? Perda física de um ente querido, perda da nossa visão, perda de um patrimônio, né? Quantas coisas se somam, principalmente nesse período da pandemia, né? Então, eu acho que o apoio do psiquiatra, da terapia, dependendo, né? Eu tô falando principalmente dos casos de perda de visão irreversíveis, né? Mas eu acho que o apoio da saúde mental é muito importante nesse momento, né? Porque muitas das vezes nós, como oftalmologistas, vamos ter as nossas limitações. Então, um tratamento multidisciplinar, né? O oftalmo, com o psiquiatra, com o psicólogo, tudo isso é fundamental, é um trabalho em conjunto em prol daquele indivíduo, né? Todos trabalhando a seu favor. E a pessoa tem que realmente ter esse entendimento, porque é algo desgastante, né? E principalmente numa fase inicial. Mas se a gente dá a oportunidade para que esses profissionais nos ajudem, a gente tem mais oportunidade de sucesso, né? Porque começa, não tem como, né? Essas perdas todas que você litou, tem umas fases de luto, né, que são essas. Começam ali com a negação, tá? E acaba com a aceitação. Então, você pode até vivenciar mais uma fase dessa, ou a outra, dessas 5 fases, né, que envolvem a barganha e a depressão. E quanto antes você chegar no entendimento de que a gente, como humano, tem esta condição naturalmente de piora das nossas potencialidades físicas, não precisa ficar cego, mas a gente vai piorando algumas coisas. Para quem, então, tem aí um infortúnio de ter uma alteração ocular, quanto antes ele se conscientizar que deve se adaptar com o novo mundo, enquanto a visão ainda não acaba, no caso de um glaucoma que seja reversível, aproveitar para aprender ali o braille ou outros sistemas de leitura, e tanto melhor para a pessoa. Porque não adianta brigar. Se a pessoa for ficar muito tempo na fase inicial ali do luto, com essa perda de visão que vai acontecendo, vai deprimir. Deprimindo é aquela situação toda que vem com emagrecimento, alteração de sono e tanta piora, para depois da pessoa soerguer e perdeu um tempo aí que poderia ter sido precioso até para facilitar esta adaptação com essa perda. Cida quase ficou louca. Não, Cida, não fica louca, não.
qualquer perda a gente tem que ter tranquilidade, o máximo possível, né, Luísa? Porque vai acontecer, a gente está sujeito aí o tempo todo a alguma perda na vida. E as perdas naturais a gente está mais acostumado, né? Quando morre um avô, quando morre alguém mais velho que você, seu pai, é mais fácil do que você aceitar naturalmente a perda de um filho, alguém em idade precoce, por um trauma. A mesma coisa com as nossas funções, a visão está aí elencada como uma delas, a mais importante, talvez, para entender e compreender o mundo. Mas, uma vez tendo, quanto mais tempo demorar para chegar na conclusão que você deve se adaptar, mudar a sua rotina, e falar é fácil, eu sei. Mas na teoria é isso. E certamente, Luísa, você já viu em consultório pessoas que não aceitam a perda e pessoas já que têm uma outra postura, com um humor mais favorável ali para uma aprendizagem e levar melhor essa condição. Eu queria até, falando da minha experiência, né? Eu tive um caso, assim, lindo, mas eu não vou conseguir relatar o final dessa história, porque é uma história que continua, né? Um paciente que eu atendi com glaucoma, eu já estava acompanhando ele há muito tempo. Só que a primeira consulta que ele foi ao lado da esposa, que estava em tratamento de câncer, né? E por ela estar muito debilitada, quem ia só nas consultas, que era ele já ia desacompanhado porque a esposa estava em casa, né? Fazendo tratamento e muito mal. E eu vi durante as consultas que a gente vai criando relacionamento com as pessoas, né, que nos acompanham de forma fiel e sentindo aquela dor, né, aquela parte da empatia, né, de você ceder o seu coração para sentir o coração do outro, né? E eu fiquei muito preocupada por ele, porque ele ainda não estava estabilizado do quadro dele e se mostrava muito sensível a uma possível perda da esposa, né? Então, a última consulta que eu vi, e assim, eu até imagino que talvez essa perda já tenha ocorrido, mas eu tentei mostrar para ele a importância dele manter um acompanhamento individualmente, né, para a saúde dele, até para ser uma forma de ajuda para ela. E mesmo quando ela partisse, que ele mantivesse esse acompanhamento comigo, até eu sabendo da história, poder ajudá-lo dentro das minhas limitações da oftalmologia, né? Então, o quanto que essa situação de luto, né, é difícil, porque a gente pode ter inúmeras experiências na nossa vida, mas eu acho que elas não... É diferente, elas não se somam. Eu tô quase fazendo uma consulta aqui, né, Cláudia? Mas assim, como essas experiências de perda, elas não se somam para um aprendizado realmente que nem outras coisas, né? A gente fala, não, já tô casca grossa, isso aí eu já passei por isso. Mas é diferente de situações de perda. Então, só passar a minha experiência, não só com esse paciente, né, que realmente parou o acompanhamento, então comprometendo a sua visão, né, por uma perda de um ente querido, mas o quanto a gente precisa trabalhar isso, realmente dar valor ao seu trabalho, dos seus colegas, porque muitas condições sistêmicas, né, existem por uma falta de adequação e de aceitação na nossa mente, né? Então, a gente tem que realmente dar valor a isso. Bom, Luiz Carlos Oftalmo e Jéssica Psiquiatria, nossa colega também do Acelerador. Rodrigues, Daniel, vocês que chegaram no finalzinho, podem ver esta live nos nossos IGTV, depois que nós as postarmos. E também no meu YouTube, que eu vou colocar lá. Agora que a gente está se aproximando do minuto final, eu quero agradecer a sua presença. Luísa, você é sensacional, né? Com todo o seu conhecimento aí, a sua simpatia para esta live, que a gente pode fazer aquilo, né? Às vezes botar pequenos pedaços e que as pessoas divulguem. E vejam que tem algumas situações, algumas observações que foram bem interessantes. Luísa, para a gente finalizar, neste 1 minuto das considerações finais antes da conexão ir embora, o que você gostaria de deixar de mensagem para os nossos espectadores? Bem, queria agradecer, né, o seu convite para participar dessa live, porque é um assunto que a gente não costuma abordar, né? O que a gente tem de saúde mental que afeta a nossa visão. A gente aprendeu tanta coisa, que eu aprendi tanto com você hoje, e certamente todo mundo que passou por essa live também. Então,
agradeço essa oportunidade de a gente falar de uma maneira mais técnica, né? E casual ao mesmo tempo, em benefício das pessoas que passaram por aqui hoje. Beijo para vocês, espectadores. Beijo, abraço para você. Até uma próxima no canal dra.luiza.oftalmo e no claudio.psiquiatra. E boa noite para gente. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau.